Hoje vamos falar um pouco sobre se já não estamos entrando lentamente em um mercado de baixa. Por quê? Quero dizer, vocês mesmos veem, todas as criptos estão realmente sangrando. Aqui o índice de Venance em 15 não parece nada bonito, no momento. E a gente se pergunta, claro, cada vez mais, ei, será que isso já não está acontecendo lentamente, o início de um mercado de baixa? E para isso, há um site perfeito da CoinGlass. Aqui temos 30 indicadores que sinalizam o topo do Bull. E todos nós conhecemos o indicador e o indicador que uma vez previu o topo do Bull. E é preciso dizer, ei, não se pode confiar em todos os indicadores. Mas aqui temos 30 deles e podemos dar uma olhada. Até agora, nenhum indicador sinalizou que já vimos o topo do Bull neste ciclo. Aqui vemos, por exemplo, quando se deve vender, quando se deve manter. E estamos aqui 100% na posição de manter. Ainda não recebemos os sinais de que estamos de alguma forma em direção a um Bull. Eram tops. Por exemplo, o primeiro indicador, o índice Bitcoin AR 999. Lá, precisaríamos definitivamente subir acima dos nossos cursos com o índice. Ainda não aconteceu. O indicador P-Cycle Top já é conhecido por todos. De acordo com ele, definitivamente ainda não vimos o topo do Bull aqui. No Pure Multiple Index, também precisaríamos entrar nessa área vermelha. No que diz respeito à acumulação, não aconteceu em cada ciclo, isso aconteceu antes. Até agora, isso ainda não aconteceu. No gráfico Rainbow do Bitcoin, também ainda não estamos na área superaquecida. Aqui está. É impressionante o quanto ainda podemos subir aqui. De acordo com este gráfico Rainbow. Quero dizer, o gráfico Rainbow no passado sempre indicou relativamente bem o topo, embora seja preciso dizer que ele também tem se tornado mais fraco ao longo dos anos. Aqui está, por exemplo, um indicador de que, se vimos saídas de ETFs realmente grandes por um longo período, isso também sinaliza lentamente o topo do Bitcoin. Este indicador também ainda não foi acionado. O EMA, de 2 anos, também não. O MVR Score também ainda não foi acionado. Também é um indicador que no passado sempre esteve correto. Deem uma olhada. Aqui realmente ainda não tivemos grandes oscilações. Acho que não preciso agora mostrar cada indicador, mas temos aqui 30 indicadores. E desses 30 indicadores, nenhum ainda sinalizou o nosso Bull on Top. E aqui, neste ponto, acho que é importante entender por que, por exemplo, o Bitcoin não está performando. E por que ainda não temos um sinal de que, de alguma forma, estivemos perto do topo. Eu diria que tudo isso se deve ao fato de termos grandes atores como a MicroStrategy, que simplesmente representou 28% de todas as compras de Bitcoin no ano passado. A MicroStrategy pegou enormes empréstimos e continuou acumulando Bitcoin. Por isso, por exemplo, subimos tanto com o Bitcoin. Mas o Bitcoin não conseguiu acompanhar. Então, a MicroStrategy foi um grande ator no ano passado, que impulsionou o Bitcoin. Além disso, tivemos mais de 100 bilhões de dólares no ETFS de Bitcoin. Essas duas coisas impulsionaram nosso mercado de criptomoedas, mas principalmente estavam concentradas no Bitcoin. Juntas, elas representaram mais de 50% de todo esse aumento do Bitcoin. É o que eu diria agora. E é por isso que pudemos subir no ano passado. Porque, se olharmos para a expansão monetária dos Estados Unidos, vemos que o dinheiro continua sendo retirado dos mercados o tempo todo. Na verdade, isso não acontece em um mercado de alta. Isso significa que tivemos atores aqui que impulsionaram um pouco o Bitcoin e o mercado de criptomoedas, principalmente, é claro, o Bitcoin. Mas isso só aconteceu porque eles são tão grandes e realmente têm seu próprio dinheiro. Mas, na verdade, do ponto de vista macroeconômico e da política monetária, ainda não estávamos em um mercado de alta, porque realmente ainda não tínhamos esse novo capital fresco nos mercados. Precisávamos disso em cada ciclo. Novo capital. Sem isso, não funciona. Tivemos, sim, novo capital, mas esse novo capital veio, principalmente através dos ETFs e da MicroStrategy. Consequentemente, não temos de forma alguma varejistas aqui. E todas as grandes empresas também não puderam investir tanto aqui quanto gostariam. Porque ainda temos uma política monetária rígida e é difícil conseguir empréstimos e novo capital. Por isso, tivemos um aumento no Bitcoin, mas de forma alguma foi o auge do nosso ciclo. Temos tantos indicadores que ainda não foram acionados de forma alguma. E se olharmos para os endereços de Bitcoin que possuem mais de 1000 Bitcoin, a imagem é bastante clara. No Bullrun aqui, onde o Bitcoin subiu tanto, vimos que as baleias venderam Bitcoin diretamente. Vimos que os endereços diminuíram, eles realmente. Incrível. Bitcoin vendido. Atualmente, isso ainda não aconteceu aqui.
Aqui não vemos realmente as grandes baleias vendendo. Não, na verdade, eles estão até comprando o Bitcoin novamente. Isso já indica o suficiente que ainda não vimos o topo do bull, pois os grandes atores continuam comprando Bitcoin. O que também é importante saber é que indicadores como o P-Cycle Top Indicator sempre estiveram corretos até agora. E aqui é importante entender que, quanto mais tempo permanecemos nessas faixas de preço, mais alto precisaríamos subir para alcançar o P-Cycle Top Indicator. Atualmente, precisaríamos subir para mais de US$ 150 mil no Bitcoin, para sequer nos aproximarmos do topo do bull run. E quanto mais o Bitcoin sobe, mais alto também sobe cada preço. Isso significa que, no final das contas, se continuarmos nas próximas semanas em torno de 80 mil por Bitcoin, a linha roxa aqui também continuará subindo. E que no futuro, precisaremos ver preços de 180 mil ou algo assim do Bitcoin, para sequer romper essa linha roxa. E após o rompimento, geralmente continuava subindo ainda mais. Quanto mais esse jogo se prolonga, mais positivo isso é, no final das contas, para o nosso preço do Bitcoin. E mais interessante isso se torna com a política monetária, quanto mais dinheiro vamos receber nos nossos mercados com o passar dos meses. Atualmente, por exemplo, há alguns problemas nos Estados Unidos. O plano de Trump era que as pessoas saíssem do S&P 500, dos mercados de ações, e investissem em títulos. E ele queria, com isso, reduzir os juros dos títulos. E atualmente vemos que esse plano não está funcionando, o que é extremamente devastador. E isso se deve principalmente ao fato de que estamos vendo grandes atores como China, Japão e assim por diante vendendo títulos do governo, de forma consciente. Como resultado, o rendimento está subindo novamente. Embora os Estados Unidos quisessem reduzir o rendimento, o plano deles atualmente não está funcionando, e agora o Federal Reserve está em um ponto muito decisivo. E realmente depende do que eles vão fazer. E o que eles fizerem terá enormes consequências, seja na inflação ou em qualquer outra coisa. Porque ou eles trazem novo capital para os mercados, o que desencadeia novamente uma inflação, o que poderia novamente indicar uma recessão, e assim por diante para uma estagnação. Ou eles reduzem as taxas de juros, o que também poderia causar medo nos mercados, e assim por diante. Então, nos Estados Unidos está realmente muito interessante agora, e na verdade isso parece um pouco bobo, porque o plano de Trump aparentemente não está funcionando no momento. No final das contas, tudo ainda depende dos Estados Unidos, da política monetária. Mas sabemos que, no futuro, veremos novamente uma expansão monetária. O Fed já anunciou isso. E isso nos levará ao próximo nível. Se veremos uma recessão ou não, no final das contas, não é mais tão relevante, porque uma recessão já está precificada. Além disso, tivemos aqui também uma mini recessão durante o crash da Covid, e no geral isso é apenas uma pequena correção. Depois disso, tivemos mais uma grande corrida de alta. Por isso, tudo isso continua sendo muito, muito empolgante. Mas neste vídeo, eu queria mostrar a vocês que ainda não vimos o topo do bull run. Há muitos indicadores que ainda nem foram acionados. Este é o momento em que você ou mantém suas criptos ou compra mais, mas não vende. Porque ainda veremos grandes aumentos aqui, só que atualmente ainda não é o momento para isso, e eu suspeito que isso acontecerá, como já mencionei várias vezes. Mostrei que isso provavelmente ocorrerá mais para o final do ano. E neste ponto, espero que vocês tenham gostado do vídeo até agora. Muito obrigado por assistir e até a próxima, amigos. Tchau.